Glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar com Deus pelo nosso porta-voz, Espírito Santo. Amém? Meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, como é natural de nós buscarmos a Deus e como é natural o desejo que arde em nossos corações em fazê-lo segundo a vontade do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o amor real, esse amor que Deus sentiu pelas almas e pelas primeiras obras. Obrigado, Deus, por ter olhado aqui para baixo e ter sentido esse sentimento pelas nossas almas. Obrigado pelo Senhor ter investido não só na construção do primeiro mundo, que foi o seu anseio, que foi a sua delícia, que foi o prazer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele plainava sobre as águas, ele esquiava sobre as águas, ele despranchava sobre as águas, num mundo que nem forma tinha, era só um imenso vazio e a escuridão. Não havia solidão no Espírito Santo, mesmo ele estando sozinho, dentro de um planeta que nem sequer tinha projetado a primeira forma de vida. Por isso que o Espírito Santo, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele é poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu digo em verdade, se onde você congrega o Espírito Santo não tem essa autonomia, se o Espírito Santo é quem não governa, se você está entrando dentro desse ambiente, está saindo somente com seus emocionais aflorados, se você entra dentro de religião apenas sentindo um bem-estar, uma sensação, uma euforia por causa de uma pregação, ou por causa de uma... Ô Espírito Santo, me governa os meus lábios, não deixa eu falar com o meu entendimento, não deixa o meu conhecimento expressar neste momento. Ao falar de forma eloquente, as pessoas ficam encantadas, maravilhadas. Certamente Deus, ele usa pessoas, ele dá conhecimento, ele dá palavras, ele dá sabedoria a um verdadeiro pregador. Mas essa não é a realidade nos tempos atuais, no final dos dias. São apenas belas oratórias sem efeito nenhum. E aos lugares que trabalham em fazer que saia para fora a fé da pessoa. Uma vez que a pessoa manifesta a fé dentro daquele ambiente, ela é sugada, ela é explorada, ela é manipulada. Sem saber, sem ter esse entendimento, esse conhecimento. Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando se manifesta ao falar da palavra de Deus, dentro desses lugares, dessas falsas sinagogas, dessa religião de crente evangélico e outras que existem por aí, é notório que a pessoa vem perceber uma mudança sutil, por uma melhora mais intensa na sua vida, de acordo com que ela vai frequentando esse ambiente. Mas o que acontece, a realidade que acontece dentro desse ambiente, que logo ela vai estar colocando a sua fé em uma posição de escravidão. É mais do que serra pelada. Garimpar pessoas que manifestam a sua fé e se prende dentro desse ambiente é mais do que garimpar ouro na serra pelada. É por isso que se afortunam, é por isso que vivem enganando, levando falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho prospera a vida das ovelhas. Entenda isso. Eu não estou aqui falando com crente nem evangélico, que Deus me livre. Eu estou aqui falando com homens e mulheres e crianças e jovens e anciões de Deus. Mas também falo aos religiosos, eu falo aos católicos, eu falo aos meus irmãos espíritas, meus irmãos católicos, as minhas irmãzinhas católicas, minhas irmãzinhas espíritas e outras religiões que tem por aí. Porque eu vim em nome de Jesus. Não vim agradar nem grego nem torianos, eu estou prio. Se Deus realmente ele é poderoso, que ele impeça que esse vídeo venha chegar a religiosos, que vão criticar, que vão maldizer, que vão abajular os seus lugares de engano. Mas para você que está com sede da água viva, para você que está desejando ter um encontro real com Jesus,
para você que está desejando ser transformado de dentro para fora de uma maneira que não terá volta. Essa é a palavra da verdade. E eu não fico me esmeirando, eu não fico me esforçando para fazer as pessoas entenderem, porque eu não preciso. Porque Jesus já me ensinou a falar de forma bem sábia e com bastante amor e propriedade. Porque é dentro desses lugares são que as pessoas, elas são, até mesmo recebem, se comete crimes sobre essas pessoas, como tem cometido crimes financeiros, como você vê os escândalos explodindo aí, da Igreja Batista Universal, Quadrangular Templo dos Demônios e todas as congregações evangélicas e cristãs no mundo inteiro. Centenas e bilhares e milhares estão sem uma salvação. Porque graças a Jesus Cristo ele nos deixou bem esclarecido. Mas como a pessoa ela vive uma experiência emocional dentro de determinados ambientes, ela acha que é o ambiente. Ela acha que está devendo alguma coisa lá, o mensageiro lá do engano, tirando de lado os verdadeiros pregadores do evangelho, mas levando para o lado dos bodes, esses pregadores aí que tem uma bela oratória, tem um belo discurso, mas não movem nada. É só seu emocional mesmo. E eles usam da palavra de Deus, sabe para quê? Amém, Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa essa sua palavra. Excelente esse seu entendimento. Então é o que o Espírito Santo está falando aqui. Eles trabalham para tirar sua fé para fora. Porque é aquele lance, né? É o lance laranja. A pessoa empresta um nome para determinada pessoa, prometendo para ela que vai dar geladeira, carro, um dinheirinho. E, na verdade, o mais bruto é o que ela vai usar para fazer sobre o nome dela compras gigantes. Mas ela dá a migalha para aquela pessoa que está emprestando o nome, prometendo carro, moto, um dinheirinho. Empresta seu nome aí para mim. Aí a pessoa vai lá e empresta a troco de uma geladeira, de um fogão, mas a pessoa vai usar o nome dela para coisas terríveis. É exatamente isso que a religião de crente evangélica faz. Ela usa instrumentos, principalmente a palavra de Deus, ela utiliza da palavra de Deus para poder ver sua fé sair para fora, para te dar migalhas e fazer você se tornar um escravo deles. Fazer você se tornar um financiador da vida pessoal deles. Isso é uma realidade. Eu estou frio se você não entender isso. Isso é libertação. Aí você fala, servo do Deus vivo, o que eu faço? Number one. Se você faz prova com Deus, o próprio Deus ele nos ensinou, faça prova de mim, que eu provarei a vocês que isso é verdade. Quando você entende o que é realmente dizimar a Deus, isso é o seguinte, ele me deu toda a terra, ele me rendou toda a terra. O fruto que eu plantar e fizesse frutificar nessa terra, eu vou dar uma parte para o dono da terra. Ela é natural. E vou fazer com todo amor, porque o quanto eu tenho prosperado nessa terra. Seria uma falta de consciência que você devolvendo os 10% somente a Deus, sem fanatismo religioso, você separa e coloca lá. Ninguém te manipula, ninguém te pede. Você coloca num pano, coloca no papel, ou deixa lá em cima do altar as moedas, a nota, é sua renda, sua 10ª parte daquilo que deu fruto. E você prova a Deus, fala, Deus, faça meus caminhos prosperarem, que na medida que mais próspero eu for ficando, mais eu vou devolvendo a 10ª parte de tudo que me vier. E Deus ele é poderoso para começar a fazer sua vida financeira transbordar. E você tendo uma aliança com Deus e uma responsabilidade, com certeza o presente de Deus vai aumentando também. E aumentando o presente de Deus também, a congregação vai se beneficiando. Ao contrário da igreja de crente evangélica, que o beneficiado são os próprios lobos e suas famílias. Você que se fodas. Desculpa a expressão, me perdoe, Espírito Santo. Estão frio para você, eles não te dão esse entendimento,
Eles te amadurecem, eles te manipulam para que você seja mais um pino de boliche para sustentar a vida de ostentação deles. Sendo que você que era para ser a fonte próspera, aí você fica naquele lugar por causa das migalhas. Eu comprei uma motinha. Eu fiz uma reforminha na minha casa depois que eu comecei a frequentar esse lugar. Eu casei, comprei aliança. Aí você fica com as migalhas. Você não está no iate na Califórnia. Você não está com os carros do ano, 2 na sua garagem por causa da multiplicação dos seus bens. Pela fidelidade com Deus. Eles te roubam, eles te surrupiam. Eu estou falando de vocês mesmo. Que vocês e suas famílias já estão condenados, vocês irão para o inferno. Líderes religiosos. Vocês vão prestar conta no juízo de Deus, mas vocês não vão morrer para pagar lá no inferno, não. Deus, ele vai fazer a justiça dele com suas famílias e vocês e os seus abajuladores e puxadores de saco em vida. Vocês não saem desse plano terreno sem pagar em vida pelos seus crimes. Agora, voltando para cá, para a minha linha de raciocínio, seja inteligente. Faça a prova de Deus aí nessa sinagoga do engano, uma vez que você já está preso aí. Uma vez que você já se tornou adepto, abajulador, puxador de saco desse lugar. Faça uma prova aí mesmo. Se não funcionar para você, para o seu benefício, então ele não está aí. Amém? E sobre a oferta, meus amados. Vamos aqui, pera, o Espírito Santo me deu uma direção aqui, pera aí. Amém, glória a Deus. Então, sobre a oferta, meus amados, o que é oferta? Oferta é uma pessoa que está na desvantagem da vida, mas ela tem fé em Deus. E esse aqui que me fala agora, ele é o catalisador. Esse aqui te leva você a uma situação, a fazer coisas impossíveis. Por exemplo, você tem lá, você não tem nada, mas você vai vender um calçado, você vai olhar carro na rua, você vai lavar carro, ele vai te dar alguma coisa para te gerar alguma coisa. Esse maravilhoso aqui, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele vai fazer acontecer coisa na sua vida para você gerar alguma coisa. Você está com as mãos limpas. E ele não está fazendo gerar alguma coisa, um empresário, uma pessoa comum não. Muitas das vezes ele pega um mendigo, ou uma pessoa desprovida de qualquer situação financeira. Ele faz algo acontecer, de repente tem alguém carregando sacola ali, ele pega para ajudar a pessoa dá um trocadinho para ela, e coisa semelhante a essa. Ele faz vir na sua mão o que você não tinha, e ali ele te dá a direção. Oferta o que você tem a Deus. Dá um presente para Deus, aí você questiona, mas o que eu posso oferecer para um Deus tão poderoso, para o Criador dos céus e da terra? Teria que ser uma coisa do mais extremo valor que existe nesse planeta. Aí o Espírito Santo fala, isso que você tem é tudo que você tem. Então ele te leva a fazer o seu sacrifício. Não por manipulação de igreja universal e nem outras que tem por aí. O Espírito Santo, a fim de mudar a sua sorte, ele te cria situações para você participar dessas experiências com Deus. Aí depois da primeira oferta do presente para Deus vai acontecer o sobrenatural na vida, mas aqui dentro da sua cabeça você já aprendeu uma técnica espiritual de como ter um encontro real com Deus Pai e como você para frente vai utilizar dessa mesma condição para continuar um caminho novo que Deus agora propõe para você. Mas você tem que ter o coração desejoso disso. Isso tem que gerar de você. Pessoas também, muitas pessoas que têm fortuna, que nunca teve essa direção de tirar uma boa parcela da sua fortuna e dar para Deus um presente, uma oferenda, uma oferta, né, irmão espírito? Aí vocês falam oferenda, né? Mas aí vocês fazem aos demônios. Aí você faz a Satanás e aos espíritos imundos. Mas nada impede você de deixar de fazer e ir fazer no altar da vida. Certamente o inferno todo vai contra você. Mas o Espírito Santo, ele vai
entrar do seu lado e vai fazer você passar por esses demônios qual você é escravo hoje. Ele vai te dar direção para isso. E muitas das pessoas também que às vezes não tem um recurso financeiro, mas ele é poderoso para isso. Quando Deus ele quer mudar a sorte de um ser humano, ele é o primeiro a criar situações. Ele é o primeiro, de forma poderosa e com sabedoria, a preparar o terreno para você viver essa experiência. Mas a religião está aí para te enganar, para te manipular, para poder te roubar e outros crimes hediondos que eles cometem, né, dentro dessas congregações aí. Não estou preocupado com isso porque, mesmo que eu não viva humanamente falando, a justiça de Deus ela funciona, independente de eu estar aqui ou não. Quantos patriarcas da fé já morreram, não viram a justiça de Deus sobre seus inimigos, mas ela se cumpriu. Moisés, Abraão, Davi, Salomão e outros que tem por aí. Em todas as gerações, as pessoas morreram sem ver a justiça de Deus sobre os seus inimigos, mas Deus ele não depende de você estar vivo para ele cumprir a justiça dele. A justiça dele trabalha independente de você estar vivo. Você já morreu, mas ele é porque ele é fiel. Você nem vai ver o que Deus fez com os seus inimigos, mas ele vai fazer mesmo você estando morto, descansando. Para a glória de Deus, ele vai agir. Ele não depende de você ver. Você vai agora, depois que você morreu, a única coisa que você vai ver agora é a glória de Deus, é Jesus face a face. Então, meus amados, não há crime. O crime espiritual ele não prescreve. Amém? Tá bom para você sim? Porque para mim tá ótimo. Crimes espirituais, pecado, não se prescreve. Você não sai dessa vida, você não sai desse plano sem pagar pelos seus crimes. Você também não sai dessa vida sem receber as bênçãos de Deus, sem receber o amor de Deus, a misericórdia e a salvação. E é isso. Oferta é isso, é quando você faz de forma voluntária. É quando você reconhece a grandeza dele. Ramon, eu preciso ser religioso, você não precisa ser nada. Uma vez que esse vídeo chegou a você e abriu seu entendimento, vai lá e faz. Ah, mas eu só tenho essa correntinha de ouro aqui que eu herdei dos meus pais. Pá! Coloca no envelope, Deus, um presente. Eu só tenho esse relógio aqui, ó, que custa 30 mil reais, não tem mais nada, foi o que me sobrou. Ó, coloca lá na oferta, coloca lá dentro do envelope, deixa lá. Deus sabe o valor da sua intenção, não desse lixo aqui, ó. Isso aqui para Deus não tem valor nenhum, mas a sua intenção junto com algo materializado, é isso aí que muda a vida de um ser humano, seja lá quem ele for. Amém? Isso é verdade. Esse é a verdade que liberta e traz transformação na vida de uma pessoa. No mais, você pode continuar aí, que eles vão te garinhando aí. Tá bom assim para você? Eles vão te garinhar, você é a serra pelada deles. Eles vão arrancar de você todo o ouro, sem uma salvação. Mete o pé desse lugar aí. O lugar que não tem um cartão de crédito, para o membro ir lá e pagar uma passagem para ir para a congregação. Eles não fabricam isso não, eles não fazem isso não. Te dão um cartão lá, todo mês para você ir para a igreja, você que não tem condições. Você que fala lá para o verdadeiro pastor, olha, eu queria trazer minha família, mas eu não tenho combustível para poder chegar à congregação. Ele vai falar, ó, você tem 6 meses de combustível para continuar se fortalecendo em Deus. Você tem aqui, ó, 6 meses de cesta básica para você continuar trazendo sua família à congregação. Ó, nada disso. É só para eles, ó, só surrupiando para ele e para suas vadias, para suas filhas, para seus sobrinhos. Sei lá mais para quem. Tapril para sua alma, porque um verdadeiro aprisco dá toda uma manutenção para as ovelhas que já estão ali e para as que virão. Porque uma ovelha feliz é diferente. Uma ovelha feliz leva a alegria lá para fora, leva a felicidade lá para fora. Quando você vê uma pessoa feliz nas ruas, você olha nela e fala, essa pessoa ela tem algo diferente nela. Ela parece ser cristã porque ela é diferente, porque há uma alegria, uma satisfação de servir a Deus, porque tudo que provém de Deus é próspero. Agora você está nesse lugar aí só abajulando, só puxando saco, só fanático kamikaze suicida, isso é problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Porque o pastor, ele tem que beneficiar as ovelhas que já têm no pasto e as que virão. Você tem que sentir isso. Quando você olha na congregação uma pessoa que talvez pelas vestimentas dela, você vê a tristeza dela, como deve ser a vida dela. Você vai lá, você abençoa. E eu não estou falando só do líder não, você que é membro aí, que tem fortuna,
Você que é membro aí, que tem condições, você passa por cima dos menores, não está nem aí. Você deveria olhar, buscar a presença do Espírito Santo, que ele vai te mostrar as pessoas que realmente estão passando necessidade de vestimenta, de alimento, ele te mostra. E principalmente ajudar as pessoas que estão no caminho de uma salvação. Fortalecer elas. Porque Moisés fez carne cair do céu ali para que todo mundo comesse e ficasse forte. Não era uma pessoa aqui e outra ali, não. Todo mundo bebia e comia da mesma comida. Entende? Então, vou deixar para vocês aí esse vídeo. Só um minuto. Então, eu vou deixar para vocês essa mensagem assim, porque essa é a minha visão. Eu olho pelos olhos de Deus. Eu olho pelos olhos de Cristo. Amém? Tem que ter. Tem que ajudar as ovelhas que estão no caminho. De repente a pessoa vai bem arrumada ali, porque ela vai para a congregação, ela se arruma mesmo, mas não quer dizer que ela está bem financeiramente, não. Não quer dizer que ela está bem psicologicamente, não, mentalmente, não. A pessoa tem que deixar de ser surrupiador, lobo, tarado com dinheiro, com ouro, e às vezes usar o palco lá para perguntar, eu quero saber com toda sinceridade, quero que levanta dos seus bancos aí, quem está necessitado? Pode levantar, que às vezes a pessoa tem aquela bela aparência, as pessoas nem se tocam que ela está passando necessidade, porque é uma mulher bonita, um rapaz bem afeiçoado. Ladrões, mentirosos, enganadores, sinagoga de Satanás. Se você realmente tem uma congregação e um ministério, cuida das suas ovelhas com amor, como se estivesse cuidando das coisas que realmente pertencem ao Deus Pai. Porque Salomão, ele disse, me dá sabedoria para cuidar do seu povo. Quer sabedoria para me afortunar, não. Essa geração e outras que vieram antes dessa, tem seus ministérios aí para surrupiar, para enganar, para explorar a fé dos outros, porque as poucas congregações que existem no meu país e em qualquer outro país, quem prospera é as ovelhas, quem prospera é o povo. O pastor, ele tem seus cuidados vindo da parte de Deus, porque não falta nada para ele, mas não dá o direito dele de ter uma vida de ostentação, não de terno, gravata, se enfiar no meio de política, se enfiar no meio de coisas escusas. Eu falo em verdade para vocês, fuja desses ambientes que grita demais, esses ambientes desconecto, que nega rodando, caindo no chão, essas que o cara fala lá dentro da congregação, lá o bairro todo escuta, tudo isso é sinagoga de Satanás. Porque a verdadeira pregação, Jesus Cristo gritava no monte lá das lamentações, quando Jesus Cristo reuniu o povo e ficava gritando para o pessoal lá de Jerusalém escutar. Não, Jesus Cristo falava baixo, portanto que ele falava, quem tem ouvido de ouvir que ouça, porque eu não vou gritar. Agora você frequenta um ambiente onde coloca o microfone lá no alto para o bairro todo ouvir, sinagoga de engano. Bilhares e centenas de milhares de pessoas que frequentam esse lugar vão para o inferno. Deus está cagando e andando se você é crente evangélico, Deus não tem nada a ver com isso. Jesus veio para salvar todo aquele que crê. Jesus Cristo falou assim, eu vim para quadrangular, eu vim para batista, eu vim para universal. Não, mentira, são todos gentios. Ele veio para Israel e Jerusalém. Somente Jerusalém e Israel seria eleito a uma salvação. Foi Jesus que expandiu a salvação para os gentios. Entende? Você consegue entender isso? No momento que você entender isso, já é o reino de Deus próximo de você. Então, se você frequentou um ambiente onde você vê que não há um sistema de irrigação para cuidar do alimento da ovelha, da vestimenta da lã da ovelha, para o bem-estar da ovelha, cobra isso você que está aí. Amém? Tem que ter uma ordem e decência. Com certeza, espírito de engano, se passando por ovelha para tirar vantagem, isso aí não fica não. Se Jesus está ali, se o Espírito Santo está ali, não fica não. Não fica. Mas você pode implantar esse sistema real aí. Cuidar do povo de Deus. Porque Salomão, ele disse, me dá sabedoria para me cuidar do seu povo. Aí Deus viu a grandeza do pedido dele e falou, não somente vou te dar sabedoria, vou te dar muitas riquezas, vou te dar poder e fama, mas porque
A intenção de Salomão era cuidar das coisas de Deus, das ovelhas de Deus, do povo de Israel. Isso é um pastor real. Hoje em dia chama pombagira de bispa, de pastora, tranca-rua, enxumboiadeiro de bispo. Chama qualquer um de bispo hoje. Chama pai de santo, mãe de santo de bispa. Aí fala, é bispo, é bispa. Vai para o inferno, geração de engano. Que Deus afumine vocês no inferno. Só existe um, que é o bispo de todas as almas, e é Jesus. Agora o resto é tudo, recebe um título de pastor, se realmente é um pastor. Aí vai tentar explicar isso para essa geração de abajuladores? Vai tentar abrir o olho de cego que não quer ver? Tenta abrir um olho de cego, não quero continuar cego, eu amo ser cego. Então isso é correr atrás do vento. Não fica tentando abrir olho de cego que não quer ver, mas tem cego que quer ver. Tem cego que está dentro dessas congregações aí, que quer se libertar, mas não sabe para onde ir, não sabe se ele sair daí para onde ele vai ir. Eu te falo para onde você vai. Vai para os montes, vai para o seu quarto, limpa a sua casa, abandona os maus hábitos, arrependa dos seus pecados, pede Jesus libertação das suas mazelas. Aí você vai ter ele real dentro da sua vida. Agora, se você encontrar uma congregação séria, deixa lá o seu compromisso financeiro com Deus, faz uma aliança com Deus ali. Amém? Pede o Espírito Santo, me mostra uma congregação séria, onde não tem nada dessas papagaiadas, não tem gritaiada, não tem mulher rodando, caindo no chão, pulando, não tem nada dessas circo de solé dos infernos. É somente ali um ambiente de ordem e decência mesmo. Se você encontrar, meu irmão, meu telefone é 998-99-1436. Liga para mim, me convida. Se você encontrar, me convida. Em nome de Jesus, eu vou usar o nome do Filho de Deus para isso. Meu telefone já está aí, me convida, porque eu estou fora de lugar, porque eu não estou encontrando. Me convida. Eu estou precisando congregar com os irmãos. Eu não estou achando, mas me convida. Amém? Agora, meus amados, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E o Pix que eu peço para você, que tem me prosperado muito, me dado muitas condições de pregar o evangelho, são as suas orações. Ô irmão Ramon, você não vai pedir dinheiro não? Vou fazer para você aqui agora. Eu amo a sua administração no Espírito Santo, tem me feito muito bem, tem me libertado. Fala aí, qual que é o seu Pix aí? Eu vou te abençoar. Não, orem. A sua oração para mim vale mais do que prata e ouro e joia, porque aonde eu vou morar as ruas são de ouro, os muros são feitos de toda sorte de pedra preciosa e só Deus sabe a riqueza que tem lá no reino do meu Senhor Jesus. Mas as suas orações é que me sustentam, o seu jejum pela minha vida, pela minha casa. Amém? Um abraço.